Fala galera, aqui este é o Nike Sovoz, mas você sabia que a Nike tecnicamente não é dona dela? Tem tudo a ver com impostos. Em 2020 Nike obteve um lucro próximo de 3 bilhões de dólares, mas eles pagaram $0 em imposto federal que a Nike tem evitado e contornar as leis fiscais para manter o máximo possível do seu lucro. E entre 2018 e 2020 não pagou $1 único. Na verdade eles realmente recebeu cerca de 750 milhões de dólares em descontos fiscais. É assim que a Nike, graças a pequena ilha no Atlântico, paga quase sem impostos. Nike's Game of Dodgeball. Imposto é como um jogo de gato e rato. As empresas procuram brechas para evitar, tanto quanto possível, enquanto os governos agir para apertar essas brechas. Cria uma perseguição sem fim que foi ocorrendo há décadas, mas empresas como a Nike nunca deixará de fugir das corporações. Imposto porque há bilhões de dólares em jogo, então é difícil definir abaixo as estratégias fiscais universais. Desde elas mudam e evoluem constantemente, mas existem algumas estratégias utilizadas hoje por a Nike e as estratégias do passado recente, que são desconcertantes quando você os aprende, mas ainda são legais. Entre 2018 e em 2020 a Nike pagou $0 em tanques corporativos. Ainda nos mesmos anos registrou lucros surpreendentes como 2,9 bilhões em 2020. Como é que a Nike evitou pagar bilhões ao governo quando continua a anunciar recorde de receita a cada ano? Bem, parte de tudo se resume à natureza do negócio, especificamente custos dedutíveis de impostos. As empresas cotadas em bolsa são obrigadas para divulgar relatórios financeiros e normalmente é preciso ser tão favorável possível para apelar aos acionistas. Mas o que é interessante é que as empresas usem um relatório completamente diferente. Sistema para fins fiscais, portanto, despesas ou os investimentos podem ser compensados com lucros de diferentes maneiras, com exemplo de diferentes métodos de depreciação. A forma como os ativos perdem valor à medida que envelhecem, digamos. Nike investe na fabricação de novos calçados. Equipamento que dura 10 anos para acionistas. Eles podem relatar isso. Ativo perdendo valor em uma linha linear em 10 por ano, mas para o governo eles poderia usar a depreciação do acelerador para mostram que o equipamento perde valor mais rápido aos 30 no primeiro ano e depois menos e menos do que nos anos subsequentes, que produziria um retorno menor sobre o investimento naquele ano, resultando em impostos mais baixos. Uma ilustração: entre 2018 e 2021, Amazon gerou 79 bilhões em receita. No entanto, a empresa pagou um total de 4 bilhões em imposto de renda corporativo. O imposto, a taxa para a Amazon deveria ser 21, mas eles pagou 1 milhão, facilmente 5,1%. Despesas reportadas publicamente para acionistas e em particular para o governo foram calculados em diferentes maneiras pelas quais, de acordo com a Amazon, eles pagaram 21. Tecnicamente é assim que a Nike pode ostentam lucros e crescimento recordes. Investidores e depois dizem que tiveram prejuízo. Para o governo federal, estranho e sem sentido, mas completamente legal. Mas isso é apenas parte do quebra-cabeça, porque as empresas nem sempre têm novos colossais investimentos para compensar lucros. Mais a salvação para essas empresas vem na forma de créditos fiscais dos governos. Querem que as empresas melhorem as sociedades para que eles oferecem a opção de compensar custos. Investindo em certas áreas, estas podem incluir pesquisa e desenvolvimento, melhorando produtos e fabricação ou mesmo apenas criando novos empregos incertos. Afirma como isso é diferente de despesas. Bem, créditos não reduzem os lucros da empresa. Em vez disso, diminuir diretamente o valor do imposto que eles pagar. Isso é para incentivar e reduzir as barreiras à inovação. Então, digamos, a Nike gastou 50 milhões em experimentos e estudos científicos para fazer mais sapatos confortáveis. Eles poderiam aplicar isso despesas diretamente na sua fatura de impostos, reduzindo-o em 50 milhões, independentemente de lucro e independentemente de o experimento foi um sucesso ou não. Nike também poderia levar alguns desses créditos avançar até 20 anos, o que eles podem se o seu imposto anual atual já estiver
baixo, mas a verdadeira economia vem de créditos reembolsáveis se a renda de uma empresa. Imposto chega a zero quaisquer créditos que sejam categorizado como reembolsável pela empresa. Recebe-os integralmente como descontos não só. A Nike pagou $0 em impostos em 2020. Mas na verdade eles receberam $109 milhões do governo federal e descontos fiscais, tudo isso de pesquisa. Como fazer sapatos melhores mais parecidos. Mas o seu número não diz tudo. História no auge da pandemia. O Senado dos Estados Unidos aprovou a Lei de Cuidados. Movimento necessário para apoiar os americanos. Economia, mais que inadvertidamente. Resultou em grandes empresas obtendo. Atirou contra você em pagamentos do EQT. Permitiu que a empresa recebesse reembolsos em imposto pago nos 2 anos anteriores. Foi assim que a Nike evitou pagar qualquer imposto. Em 2020 recebeu aquele enorme $109 milhões de desconto do governo, mas a outra estratégia de evasão fiscal. A Nike usa o que é possivelmente o mais lucrativo a uma prática empregada por quase todos os gigantes da América. Corporações que lhes poupam milhares de milhões. Essa estratégia é o motivo pelo qual a Nike não tecnicamente possui muitos de seus direitos intelectuais. Propriedades como seu logotipo para realmente offshoring. Entender o que está acontecendo, temos que mudar para fora dos Estados Unidos com um verdadeiro imposto. Estratégias residem na deslocalização. Deslocalização significa simplesmente estabelecer uma nova parte de um negócio em outro país oferecido a vender bens para esse mercado, mas também proporciona o benefício de tecer entre leis fiscais. As empresas se envolvem em todos os tipos de offshoring, incluindo a Nike, estabelecendo matriz ou subsidiária. Empresas e paraísos fiscais como a Irlanda, a cidade-estado de Mônaco, Luxemburgo ou as empresas das Bermudas são incentivadas a transferir lucros para esses territórios, onde as taxas de impostos são incrivelmente baixas. A taxa de imposto sobre as sociedades da Irlanda é tão baixa como 12,5% em comparação com os 21% em as empresas dos Estados Unidos. Veem a deslocalização como uma escolha óbvia sempre que a Nike é forçado a pagar impostos. É tão pouco quanto pode ser, mas as travessuras. Não pare aí, lembre-se do que eu disse sobre o Nike Sovosh. Bem, isso envolve a técnica que a Nike usa para desviar até mesmo mais imposto corporativo. Você vê que a Nike não possui esse logo Nike. Deixa eu explicar. Documentos vazados revelaram que a Nike e os Estados Unidos e a Europa licenciaram este icônico marca de outra empresa chamada Nike International Limited, com sede nas Bermudas. Com zero coisas, graças a coleção de leis bastante confusas em Estados Unidos, Holanda e Bermudas. Nike é capaz de offshore bilhões em lucros dos mercados europeus sob o disfarce de royalties para a empresa que é dona do Nike Sovosh junto com outras marcas registradas da Nike. Fluxo de marca registrada. Royalties ajudaram a Nike a construir um 6,6 pilha de bilhões de dólares em lucros offshore. Até junho de 2014. O valor foi tributado em apenas 3% fora dos Estados Unidos. Estados e porque permaneceu offshore. Não gerou nenhum imposto nos Estados Unidos. Isto de leis complicadas, algumas das quais remonta à década de 1830. A Nike não é mais capaz de promulgar esta prática de licenciamento. Mas isso lhes poupou bilhões de dólares. Mas a questão é por que qual benefício o país ganha com uma baixa taxa de imposto ou deixar essas brechas. Tudo se resume a uma prática multifacetada na economia global que vimos repetidamente novamente após a ascensão da globalização. A corrida para o fundo patrocinador. O preço das ações de uma empresa pode despencar em um instante, então CEOs e executivos têm usado estratégias como offshoring por séculos. Eles também investem em ativos de refúgio seguro para que quando algo como a inflação surja do nada ou quando aumentos nas taxas de juros ameacem dizimar a economia global, suas fortunas sejam isoladas de sua volatilidade. Corrida para o fundo. Pense em uma corrida entre empresas concorrentes para atingir os menores custos possíveis por qualquer meio possível. Custos menores significam maiores margens de lucro. Esta prática é o motivo pelo qual as corporações irão terceirizar a fabricação para países com baixos custos de mão de obra e às vezes leis trabalhistas questionáveis,
Mas não se limita apenas à fabricação ou mesmo empresas, para esse assunto muitos países se envolvem em uma corrida para o fundo para atrair empresas globais oferecendo baixas taxas de imposto corporativo e outros incentivos para permitir que as empresas mantenham mais de seus lucros estabelecendo leis e taxas de imposto que não fazem muito sentido quando aproximadas do país, mas quando afastadas da economia global a lógica é alguns governos obtêm uma grande extensão gastando mais nessas iniciativas do que alguns serviços públicos. A Nigéria, por exemplo, gasta anualmente 2,9 bilhões em incentivos fiscais para atrair empresas, o que é o dobro do que faz em educação, apesar de 6 milhões de meninas no país não frequentar escola, mas essa prática não se limita a alguns paraísos fiscais, está afetando o mundo em geral. As taxas de imposto corporativo caíram de uma média de 27,5% há apenas 10 anos para 23,6% hoje e esse processo também mostra sinais de aceleração sacrificando o bem público para beneficiários como a Nike, que avidamente transfere bilhões dos Estados Unidos ou da Europa para territórios offshore com taxas de imposto mais baixas ou estranhas brechas na terceirização de lucros para evitar pagar impostos é tecnicamente legal, mas se é ético é outra questão inteiramente é ético para as empresas se beneficiarem de serviços públicos, mas pagarem o mínimo possível em troca é ético relatar lucros recordes e virar e relatar nenhuma renda tributável eu não acho que as empresas devem ter a capacidade de aproveitar o sucesso do crescimento e lucro, mas não às custas de todos os outros, isso cria uma vantagem injusta no mercado livre, todos nós temos que contribuir sociedade de uma forma ou de outra e grandes empresas não devem ser isentas disto há esforços em andamento para reduzir esta evasão fiscal como fazer uma taxa fixa de imposto internacional de 15%, mas ainda temos um longo caminho a percorrer parece que o jogo de gato e rato continuará para sempre espero que veremos algumas mudanças críticas nos próximos anos a Nike está relatando lucros lucrativos, mas o mesmo não pode ser dito do Twitter ou X como é agora chamado, pois está lutando para empatar um Elon Musk fez grandes reformas, mas está valendo a pena? Pessoal, vocês são minha motivação para criar este vídeo, se quiser enriquecer mais ainda sobre o mundo dos negócios se inscreva no canal nos vemos nos próximos vídeos.